calvície é uma preocupação para diversas pessoas. Como os tratamentos medicamentosos não fazem crescer todo aquele cabelo já perdido, muitos optam pelo transplante capilar, uma escolha assertiva e muito eficaz. E agora o Dr. Rafael Pupi vai falar para a gente quem são os candidatos que estão aptos a fazerem esse transplante. Primeiramente, antes da gente indicar um transplante capilar, a gente tem que fazer uma anamnese muito importante do nosso paciente, né? Para não indicar um transplante capilar também de forma errada, né? Então, a primeira coisa que a gente faz é uma anamnese do paciente, a gente examina o couro cabeludo dele e vê as indicações. Hoje, uma indicação muito importante que a gente mais procura aqui no nosso consultório é os pacientes com alopecia androgenética, né? Aquela alopecia que vem herdada dos pais, né? Então, muito comum os homens, né, que vem com aquela entrada, né, para a gente poder transplantar no local, a região da coroa para transplantar, e as mulheres também têm indicação de transplante capilar em alguns casos, quando também tem a rarefação do couro cabeludo, ou quando quer abaixar um pouquinho a linha da implantação do cabelo, né? Então, as indicações depende de cada caso, a gente tem que avaliar o cada caso. Na verdade, o ideal é pegar as contraindicações, achar o paciente que não tem indicação, entendeu? Esse é o principal ponto que a gente tem que bater, tirar o paciente que não tem indicação para não também fazer um procedimento cirúrgico no paciente e depois ele acabar perdendo esse transplante, né? Doutor, e no seu consultório, além do transplante capilar, você começa a fazer esse trabalho também na tricologia, você faz essa primeira anamnese com o paciente, né? Isso. Na nossa clínica também a gente tem a disponibilidade da tricologia, né, que é uma área da medicina que mexe com a parte do tratamento clínico, né? Então, alguns pacientes que chegam no nosso consultório, às vezes a gente inicia um tratamento clínico, né, dá uma melhorada na área de calvície dele, para no final a gente acabar usando uma quantidade menor de folículo. Ou também até aquele paciente que procura a gente por uma queda de cabelo que não tem a indicação do transplante capilar, a gente monta um protocolo, a gente trata clinicamente ele e resolve o problema. Então, assim, o pessoal acha que é só transplante. Não, a gente tem a parte clínica também, que então a gente pode ajudar no transplante, né? A gente faz um pré-transplante e o pós-transplante na tricologia e até aquele paciente que é só de tratamento clínico. Então, hoje a gente tem uma gama de tratamentos para melhorar a qualidade do transplante e a qualidade do paciente também. Doutor, explica pra gente então um pouquinho o que é o transplante capilar. Quais são essas principais técnicas que hoje a gente tem no mercado que vocês fazem aqui em Araçatuba? Vale salientar que o transplante capilar nada mais é do que uma redistribuição de fios, né? Então a gente não vai criar fio em ninguém, a gente vai redistribuir o fio. A gente vai pegar de uma área doadora e levar para a área receptora, né? Então a gente seleciona a área doadora, tira o fio dessa área e coloca na área receptora, né? Tecnicamente, hoje a gente tem duas técnicas da parte do transplante capilar, que é a FUT, né, que é aquele que antigamente usava aquela faixa de cabelo que retirava na região occipital, isso, e a técnica que a gente mais usa hoje é a FUE, que é fio a fio, né? Então essa é uma técnica que evoluiu bastante. A gente tem usado os materiais muito delicados, né, porque como a gente tira fio por fio, para deixar uma cicatriz minimamente. O paciente no pós-transplante, logo depois, ele cicatriza perfeitamente, o fio cresce ao redor de onde você tirou o fio, né? Porque assim, lembrando que o fio que é extraído, ele não nasce novamente. Então a gente tem uma proporção de fios que a gente pode tirar, porque se a gente tirar muito fio dessa área doadora, ele acaba ficando com a calvície nessa área. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que ir tirando os fios alternados. Não? A gente tira em torno de 40% da área para ele não ficar com uma área falha, né? Então a gente tira fio por fio, seleciona esse fio e coloca na área receptora. Então a técnica mais utilizada hoje, não só aqui na nossa região, mas no Brasil e no mundo é FUE, né? Que ela tira a unidade folicular. Então a gente seleciona ela e coloca na área receptora. E como que é esse processo de pós-operatório, pós-cirúrgico? O que o paciente tem que fazer e o que ele não pode fazer para ter um bom resultado também, né? Na verdade, o bom resultado do nosso transplante também depende do paciente fazer corretamente, né? Sem dúvida. Então, a nossa parte a gente usa técnicas detalhadas e depende do paciente no pós-cirúrgico também. Normalmente aqui na clínica, o que a gente faz? A gente transplanta o paciente, com 48 horas ele vai ficar com um curativo no local, tanto na área que foi a área doadora, quanto na área receptora. Com 48 horas ele vai até a clínica, né? Onde a gente vai fazer a retirada desse primeiro curativo e explicar para ele como é que ele vai fazer o cuidado da área, principalmente da área receptora.
O problema maior em relação à área receptora é trauma no local, não saber lavar corretamente o local, vai ficar umas casquinhas, como se fosse aquelas casquinhas que a gente arranha quando a gente machuca, Sim. né? Vai ficar aquela casquinha, é importante não retirar ela, né? Com o tempo, em torno de 10 a 15 dias, essa casquinha vai caindo sozinha com o banho, né? Automático. Isso, e aí ela vai limpando o couro cabeludo. Então, o importante é não retirar essa casquinha, porque quando você retira ela, automaticamente você pode tirar o Danificou folículo aquele com lugar. você, entendeu? Outro cuidado que tem que ter, que é muito importante, principalmente logo no pós-operatório, é evitar trauma na cabeça. Então, às vezes, eu peguei paciente que às vezes foi entrar no carro, bateu. Então, assim, colidiu. isso. Outra coisa na hora do banho, né? Quem mora principalmente em apartamento, que tem aquelas duchas muito fortes, então você não pode tomar com chuveiro diretamente batendo no couro cabeludo nos primeiros dias. Então, assim, tudo isso aí a gente vai explicando. E, doutor, depois de quanto tempo de feito, né, o transplante, o homem já começa a perceber o nascimento dos fios? Uma grande dúvida do nosso paciente é em relação ao efeito final, tá? A gente tem que mostrar para ele que é uma coisa que é a longo prazo, né? Então, primeiramente, a gente vai implantar o folículo, ele vai nascer e ele vai cair, né? Então, não é que ele está perdendo o transplante dele, ele vai cair o fio, vai nascer um fio novo, Sim. né? Por volta do terceiro mês, é onde ele começa a ver um resultadozinho, já os fios nascendo, vai ficando bonitinho. Em torno do sexto mês é onde que é uma sensação legal já do transplante, que ele já vai começar a estar fechando a área Maior, transplantada, né? Mas o resultado final é em torno de 12 meses a 18 meses. A gente fala bastante dos homens, mas as mulheres também podem fazer o Sim. transplante capilar, mas é de uma forma diferente, né, doutor? Isso. Na verdade, é o que eu falei anteriormente. A mulher normalmente procura a gente para algumas opções. É aquela paciente que chega que está com o cabelo ralo, né? Tá com aquela sensação de fundo de piscina que a gente fala, que está enxergando o fundo do cabelo. Isso. Ou aquelas pacientes que têm a implantação do cabelo que está um pouco superior e ela quer abaixar um pouquinho essa implantação. Isso normalmente é a mulher. E agora está na moda, na mulher, o transplante de sobrancelha, né? Então a gente tem muita procura de transplante de sobrancelha, principalmente a técnica nova agora que é a long hair, né, que a gente usa o fio comprido, então o paciente já sai com os cílios, a sobrancelha é grande, já é grande. entendeu? Então tem sido bastante procura e também tem procura de homens para fechar a barba, né? Também tem transplante de barba. Então hoje a gente tem uma gama de tratamentos não só para cabelo, mas como sobrancelha e para barba. Também.